Aí, eu quero te fazer uma pergunta, você que sempre me acompanha. Já pensou assim, em se reinventar profissionalmente? Encarar um novo desafio, fazer uma transição de carreira, dá até um frio no estômago, né? Porque é preciso ter sabedoria para novas escolhas e desafios. Trocar de carreira. Um passo que para muitos pode parecer arriscado, mas que se tornou cada vez mais comum nos dias de hoje. A transição de carreira está acontecendo em diversas áreas. Mas quais são os desafios e benefícios de se reinventar profissionalmente? Precisa de tempo para tudo, inclusive para ter essa certeza. Não dá para ser algo impulsivo. Cansei desse trabalho aqui, eu vou mudar. Não, vamos entender melhor de onde vem essa insatisfação, até porque ela vai guiar a sua próxima profissão. Então imagina só, você não quer mais trabalhar presencial. Você não vai poder escolher uma atividade, você não vai poder ser médico. Você não vai poder ser nenhuma profissão que exija um trabalho presencial. Então primeiro entender e aí começar a avaliar no que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, como que eu quero que a minha rotina seja. Eu vou ter que dar plantão? Eu vou ter que trabalhar de madrugada? Feriado? Eu vou estar em casa? Eu posso viajar? O dinheiro não pode ser a base de uma transição de carreira. Então hoje acredito que tem muita profissão nova. Quem se formou há 10 anos atrás escolheu uma carreira e hoje se depara com 1 milhão de outras possibilidades. E aí fala assim, nossa, parece que isso aqui tem mais a minha cara, parece que isso aqui eu vou gostar mais. Então, acredito que é entender que o trabalho não está legal. Aquilo que eu estou fazendo já não é o que eu quero fazer para o resto da vida, então vale a pena fazer uma transição. Na maioria das vezes, a troca de carreira envolve a aquisição de novas competências. Muitos profissionais que estão mudando de área buscam cursos de atualização e especialização e até um outro curso superior para se tornarem mais competitivos. E como fazer essa mudança com segurança? Então é importante avaliar isso quando você fala que quer fazer uma transição de carreira, que não é algo simples. Porque a transição é um pé ali, um pé aqui. Então, por muitas vezes, você vai ter que exercer 2 funções durante um período. Eu preciso fazer uma faculdade? E aí são o quê? Mais 4, 5 anos? Só que algumas coisas não tem jeito. Se você não passar por esse caminho, você não faz a transição. E aí tem a parte financeira. Porque muito provavelmente você vai dar um passo para trás para dar 2 para frente. E aí precisa de muito planejamento financeiro, planejamento para estudar, planejamento para, de fato, conseguir estar nesses 2 lugares ao mesmo tempo. De acordo com especialistas, a insatisfação no trabalho está levando muitas pessoas a repensar o futuro profissional. E por isso é cada vez mais comum o número de profissionais que busca a transição de carreira. É o caso da diretora de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano, Karen Teimeni. Formada em Educação Física, ela trabalhou na área por mais de 20 anos. Mas aos 54, ela decidiu mudar de profissão e se reinventou. Eu já estava há vários anos atuando na área da Educação Física. Atuei como professora, literalmente professora escolar, e fiz uma transição para o atendimento personalizado. Atuei 10 anos como personal training e durante esse desenvolvimento como personal eu percebi que eu queria algo a mais como carreira e por acreditar que o ser humano pode chegar num desenvolvimento integrado. Não apenas corpo, mas também o emocional e o espiritual. E surgiu essa empresa, dentro da qual hoje eu atuo, que demandou com que esse trabalho de desenvolvimento, de usar os recursos da inteligência emocional, fosse aplicado para que as equipes pudessem ter uma melhor performance. Após passar por todo o processo de transição, Karen se sente feliz e completa com a mudança profissional. Quem é a Karen hoje? A Karen hoje é uma diretora de desenvolvimento humano muito feliz com o que ela está desenvolvendo, porque ela é apaixonada por pessoas. Desculpa. E eu fico emocionada porque eu acredito mesmo que o nosso propósito nessa jornada chamada vida
fazer a diferença na vida das pessoas que passam por nós. E lembram da psicóloga Juliana Chiavassa, que falou no início da matéria? Durante a nossa entrevista, descobrimos que ela também fez transição de carreira, de jornalista para psicóloga. Após 5 anos de faculdade, a mamãe da Laura hoje se sente realizada. Quando eu escolhi o jornalismo com 13 anos, eu pensava, nossa, cada dia eu vou estar num lugar, vou conversar com uma pessoa diferente, não vai ter rotina. E de fato foi assim, eu atuei por 12 anos. Só que depois de um tempo eu queria rotina. Eu queria saber a hora que eu ia chegar em casa, a hora que eu ia sair para trabalhar no outro dia, se eu ia trabalhar no final de semana ou não. E aí pensei, poxa vida, o que eu posso fazer que vai me permitir ter uma filha e ficar com ela de manhã e trabalhar só à tarde, por exemplo. Fazer meus horários, ter controle da minha agenda, isso foi o mais importante. E entender também que eu precisei passar por 5 anos de faculdade. Para ser psicóloga, eu não teria outro caminho. É bem difícil, porque você fica 5 anos pensando, meu Deus, em que momento que eu vou conseguir concluir isso? Mas não tem opção. E os 5 anos vão passar de todo jeito. Então que passem com você fazendo algo que é importante e que vai te trazer um resultado. E hoje você agradece por ter feito isso? Demais. Super feliz com essa escolha. E a gente não deixa a profissão que a gente tinha de lado. A gente tem que saber aproveitar isso também. Então, quais os contatos que você tinha que podem te ajudar nessa nova? O que você aprendeu? Se eu sou jornalista, eu aprendi de comunicação que eu posso usar agora na minha nova profissão. Então, entender que não é, nossa, então eu perdi 12 anos da minha vida? Nunca. A gente sempre pode utilizar algo para chegar no passo que está à frente. Reinventar-se é um desafio, mas pode abrir portas para novas realizações e satisfazer antigos sonhos. E você, já pensou em uma mudança de carreira? A gente pensa às vezes assim, né? Eu sei que você que está me acompanhando aí, meu amigo, minha amiga, eu sei que vocês pensam, já passou pela cabeça, né? E as razões que levam as pessoas a buscarem uma mudança de carreira são as mais variadas. Insatisfação, falta de perspectiva, salário. Agora, para conversar sobre isso, essa vontade de mudar, eu estou recebendo aqui no estúdio a Tereza Cristina, que é analista comportamental. Tereza, muito obrigada por ter vindo e vou comentar um segredo com vocês. Não é nem segredo não, né, Tereza? Obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com você. Ela também está em processo de transição? Sim. O que foi que aconteceu assim? Eu participei de uma imersão de inteligência emocional há mais de um ano atrás, aqui em Uberlândia, com o Márcio Michele. E eu sempre fui ligada nessa parte de cabeça, entender sentimentos, essas coisas. E foi uma virada de chave para mim, assim. Começar a entender o comportamento das pessoas, o porquê que certas pessoas são tão rápidas, tão decididas, assim, vai. E por que tem outras que parece que tá parada, tá travada, não funciona. Então, assim, entender tudo isso foi uma virada de chave na minha vida, sabe? E eu vi uma nova chance para eu continuar ajudando as pessoas, porque como dentista eu não vou poder trabalhar até os meus 80 anos, acredito, numa cadeira de dentista, né? Então é uma forma de eu continuar ajudando as pessoas, com essa parte de inteligência emocional. E você falou de inteligência emocional e tudo isso mexe muito conosco, né? A gente viu a nossa querida ali que deu uma entrevista, ela ficou até emocionada. A minha amiga Karen. A Karen, né? E assim, é um processo bonito que ela está passando, mas que traz muito medo e preocupação. Sim. E até esse primeiro passo. Como é que a gente vai? O que é preciso primeiro, Tereza? A primeira coisa, quando me procuram para uma transição de carreira, eu falo o seguinte: primeiro nós temos que entender você. O que está acontecendo com você? Por que você quer essa mudança de carreira, né? Aí eu vou perguntando e vou sentindo que a pessoa tá ali, o porquê daquela mudança, se é insatisfação, se é um puro desafio mesmo, que ela quer se desafiar, depois dos 40 principalmente, ou a mulher que abdicou da sua profissão e tomou conta dos filhos e agora está no momento que as crianças cresceram e ela precisa voltar para a vida dela, né? Para a vida profissional. Então é uma das coisas. Então eu busco o que eu falo para a pessoa, vamos voltar para dentro de si.
tá? Vamos enxergar a gente como se a gente estivesse num helicóptero olhando uma ilha, tá? Assim, então, isso a gente busca através da inteligência emocional, através desse conhecimento, lembrando do seu passado, quem você foi, quais as lembranças você traz do seu passado, tá? Papai e mamãe, o que papai e mamãe te contaram? Por que você escolheu essa profissão? Você lembra dos seus sonhos? O que você queria ser quando você era criança? E isso muda e muitas vezes a gente perde a nossa essência com o passar dos anos, com as dificuldades que a gente enfrenta, com os problemas que a gente enfrenta na nossa vida. Muitas vezes aquela essência, a sua essência, parece que desapareceu. Então é aqui que eu volto, vamos buscar a sua essência, quem é você? Tá, descobrimos, eu quero fazer uma transição de carreira, vamos fazer essa transição, como eu estava ouvindo a Karen, né, falando, então ela tem que ser gradativa. Tem momentos que você vai exercer como eu, dentista, né? As duas profissões. Você não vai simplesmente falar, não, agora eu não quero ser mais dentista, eu vou trabalhar com inteligência emocional. Não, eu tenho responsabilidade com os meus pacientes, eu tenho a minha responsabilidade financeira, né, com os meus gastos. Então, eu vou continuar com a minha profissão, mas vou diminuir um pouco. Foi o que eu fiz. Implantodontista e protesista. Hoje, apenas implantodontista. Abdiquei da prótese e o espaço que a prótese ocupava, hoje eu atendo de inteligência emocional, ajudo pessoas. Tereza, eu fico pensando, né, que tem que ser gradativo, com esse autoconhecimento, planejando, colocando tudo muito certinho, para que não tenha também aquele susto, dor de cabeça e tal. Isso. Quanto tempo pode levar em média? É claro que cada caso é um, mas Isso. quanto tempo pode levar em média? Realmente, cada caso é um caso. Aí depende, por exemplo, eu estou com um cliente agora que o processo dele era para 2 anos. E em 6 meses superou as expectativas dele. No final desse ano, ele já fecha o negócio dele e vai fazer apenas a transição que ele queria. E foi muito rápido, foi quase 8 meses. Mas não é sempre assim. Às vezes você faz um planejamento de 2 anos para isso e você vai levar aqueles 2 anos para você conseguir realmente falar assim, agora eu vou fazer só o que eu escolhi da agora para frente. Ou então você faz as duas coisas. Tem gente que tem essa habilidade, né? Gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem. Se consegue. Se consegue, tá tudo bem. E principalmente essa faixa etária, após os 40, após os 50, que nós não temos mais os nossos filhos em casa. Então, nós temos muito tempo livre. Verdade, para muitas pessoas é assim, né? Para muitas pessoas. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Primeiro, né? E aí, quando demora demais, como é que a pessoa faz para não desistir? Porque aí vem a questão do ser humano de falar assim, eu vou desistir porque está difícil demais. Né? E essa questão se é mais acima de 40 anos, que é a transição de carreira mais comum. Quer fazer uma pergunta? 99897-1000. E aí, né, quando o tempo está demorando, não tá, né, quero demais e tenho tempo, para não desistir. A gente aplica uma ferramenta do coach. Entendi. Aplica uma ferramenta do coach e através daquela ferramenta nós vamos buscar o que está acontecendo, tá? Então é uma ferramenta para esse momento. A gente aplica, a gente conversa, no final da sessão tem todo o esclarecimento do que está acontecendo e a pessoa dá um up, sabe? Para continuar. Para continuar. Eu tenho minha amiga Leila Rezende, que está comigo há muitos anos, desde que eu vim aqui para a Record, né, Leila? Ela falou, Mônica, eu queria fazer psicologia. Aí ela trouxe aqui agora, acabou de mandar, uma situação um pouco pessoal que a impediu de fazer. Aí ela colocou, passou o tempo. Passou ou não? Não, né? Não passou. Não, Leila, não passou não. Não passou não. Né? Ela pode... Não, ela pode voltar. A psicologia tem a chance de faculdades particulares, que muitas vezes o que impede a gente de pensar assim, nossa, mas eu vou enfrentar um vestibular? Como assim? É muito difícil. Quantos anos se passaram? Gerações, né? Com outras gerações, né? Não, tem faculdades particulares, que quando você está lá dentro, você está no mesmo patamar de todo mundo. Enfrentar um vestibular é diferente. Quantos anos o nosso 2º grau ficou para trás? Opa! É muita coisa. Eu mesma fiz isso, né? Então, eu fui para uma particular, exatamente por isso. Como que depois de 14 anos, eu poderia enfrentar um vestibular e lembrar tudo do 2º grau? É muito difícil. É muito difícil. Tereza? Mas ela não pode desistir.
Viu, Leila? Recadinho, não pode desistir. Outro dia eu vi uma matéria, acho que foi ontem que eu estava lendo, sabe, Tereza? Só para fazer uma pausa aqui na nossa conversa, mas eu vi mulheres e homens ali de 55, 60, vi um senhor de 90 que realizaram o sonho de fazer uma faculdade. Eu tive o prazer de conhecer um senhor que fez uma faculdade de Direito junto com minha filha, porque ele era um comerciante, uma pessoa muito humilde, que cresceu financeiramente, mas muito humilde, que ele fez o curso de Direito e ele falava assim, gente, eu só quero conversar com os meus filhos. Formou. São histórias e histórias, claro, que você vai trazer, né? Eu vou fazer uma pausa aqui com a Tereza Cristina, que é analista comportamental. Ela volta com a gente daqui a pouquinho. Se você tem pergunta, assim como a Leila desabafou com a gente, 99897.000. E lá no YouTube também, eu tô de olho aqui, viu, Tereza? Sabe quem é que tá lá conosco, a Maria? Tem uma época na vida que a gente pensa em mudar de carreira e por vários motivos. Desde a realização profissional até a questão de salário, né? E como fazer isso? É o que a gente conversa hoje com a analista comportamental, a Tereza Cristina Camargo, que está com a gente. Já trago a dúvida do Luiz, viu, Tereza? Ele me contou que é formado em técnico em enfermagem, mas quer fazer a transição. Ele pensa em agronegócio ou licenciatura. O que ele deve observar primeiro? Bom, primeiro nós precisamos saber o porquê. Né? Por que você está escolhendo? O que você está pensando para a transição de carreira? O porquê? Essa consciência, trazer isso para dentro de si é o mais importante que a gente vai buscar, tá? É trazer a sua essência. Eu preciso entender, né? Nós precisamos entender o motivo que você quer fazer essa transição. E você também tem que estar consciente disso, tá? Vamos perguntar assim, você escolheu, quando você era criança, você queria ser enfermeiro, né? Você queria ser enfermeiro? A sua criança, você consegue se lembrar daquela criança? O que aquela criança dizia para você? Né? Você queria ser enfermeiro? Ou será que você escolheu a proposta? Porque um dos motivos da transição de carreira, muitas vezes, é essa questão, tá? De você, na época, escolheu a proposta e não o propósito. Mas se não foi isso, tá tudo bem. Vamos seguir em frente, vamos fazer uma transição de carreira. Né? Levando em conta tudo que você tem para me informar, nós vamos fazer um trabalho bonito aí, buscando a sua essência, buscando... Você precisa entender quem é você. A primeira coisa que a gente busca no cliente é quem é você. Qual o seu perfil comportamental? Eu vou te apresentar. Seu perfil comportamental, quais são as suas forças? Tá? Quais são as suas âncoras de carreira? Isso você vai descobrir. A âncora de carreira nos traz o quê? Por que eu acordo cedo com aquela coisa assim, vou trabalhar? Ou porque eu acordo pensando, ai meu Deus, é segunda-feira de novo. E eu vou ter que ir. E eu vou ter que ir. Então, se você acorda na segunda pensando assim, o seu trabalho está ferindo uma âncora de você. Interessante isso que você traz pra gente. E a Sandra me contou que é assistente social, concursada, porém ela tem um projeto de aposentadoria. Vou cursar psicologia, assim poderia exercer a profissão como profissional liberal. E ela te pergunta, o que acha desse projeto? Achei bonitinho ela compartilhar. Fantástico, Né? maravilhoso. Já trabalha com pessoas, né? Ela já trabalha com pessoas. Então ela vai escolher uma outra que ela ainda pode ajudar mais ainda as pessoas, né? Excelente, parabéns, a escolha, da minha opinião, perfeita. Se você está gostando, se você está feliz, excelente. Pelo estudo que você tem, a questão do mercado, hoje nós temos mais pessoas, o quê? Mais da metade querendo transição de carreira ou não? Como é que é essa realidade? Essa pesquisa está falando que nós temos aí 70%, 80% de pessoas acima dos 40 anos buscando uma transição de carreira. E aí vem a pergunta, né? Por quê? Por quê? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Aí a resposta é aquela lista infinita que você tem. Não reconhecimento, salário baixo, eu fiz uma escolha pela proposta e não pelo propósito, os filhos cresceram, agora eu quero trabalhar e às vezes não dá para retomar aquela profissão, não quero mais aquela, quero outras. Então, assim, tem uma lista infinita de possibilidades do porquê a pessoa quer fazer uma transição de carreira.
Deixa eu trazer a Joelma de Araguari antes da gente encerrar. Ela está com 52 anos e resolveu estudar depois de muitos anos parada. Recebeu crítica, né? Muita gente falou que ela não ia conseguir. Ai, Flor, ó, abstrai isso, né? E agora ela está fazendo curso de técnico de enfermagem, colega do Luiz. E termina agora em dezembro. E a palavra que a define é gratidão. Ela era cabeleireira. Parabéns, perfeito. Se era esse o seu sonho, você conseguiu realizar e não tem idade para isso, como eu estava contando o caso daquele senhor, não tem idade. Você vai cursar uma faculdade, você vai mudar de profissão porque você quer ganhar mais ou porque é uma realização pessoal, não importa. O que importa é o que você sente. Tereza Cristina Camargo, ela que é analista comportamental e tem um presente para você. Dá tempo, né, Rafael? As 10 primeiras pessoas que me mandarem aqui, eu assisto você com Mônica Cunha, vão ganhar um voucher, né? Para poder um ingresso para poder participar de um curso na semana que vem sobre inteligência emocional. Obrigada demais da conta. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. As 10 primeiras pessoas.